Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar dessa reta final de Premier League que promete ser muito emocionante. Mas antes de começar aqui a falar, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho que é muito importante. Estou postando muitos vídeos aqui comentando tanto sobre futebol internacional quanto futebol brasileiro. Então, você não pode perder nada. Então não esquece aí de fazer tudo o que tem que fazer. Mas bora pro vídeo, porque hoje o Arsenal, atual líder da Premier League, empatou em tô com a colinha aqui, empatou em 2-2 com o West Ham fora de casa. O Arsenal saiu na frente, um 2-0, abriu o placar com Gabriel Jesus. Depois quem fez o segundo gol foi o Odegaard, com assistência do Martinelli. E depois de um pênalti sofrido pelo Paquetá e um belo gol, eu não vou me lembrar agora o nome do jogador, mas foi um belo gol de empate, acabou perdendo mais esses pontos. É o segundo empate do Arsenal seguido, ou seja, 4 pontos que perdeu e diminuiu a vantagem, que era de 8 pontos e agora é de 4. Com o City tendo um jogo a menos, né? Então, essa diferença pode pular para 1, com o City vencendo o jogo que tem a menos, que é contra o West Ham, o próprio que empatou com o Arsenal hoje. E eles ainda têm um confronto direto. Ou seja, o City, neste momento, só depende de si mesmo para ser campeão, né? É um cenário completamente inesperado, já que o Arsenal parecia ter esse título nas duas mãos, e não foi o que aconteceu. E aqui agora eu queria fazer uma análise do caminho que esses times vão percorrer até o final do campeonato, que, como eu já disse, promete ser muito emocionante, mas os dois têm diferenças nesse caminho, até pela temporada que fizeram até agora. Então vou começar primeiro com o Arsenal, para depois justificar o caminho do City também. Mas vamos começar com o Arsenal. A rodada de hoje foi a 31ª rodada da Premier League. O Arsenal não disputa mais nenhuma competição. Foi eliminado das 2 Copas que existem na Inglaterra, né? A Copa da Liga e a FA Cup. A Copa da Liga já foi vencida pelo Manchester United e a Copa e a FA Cup ainda está rolando, está nas semifinais. Inclusive o City tá. Vou falar daqui a pouco. Então ele só tem os próximos 7 jogos de Premier League no seu calendário. O Arsenal não joga em mais nenhuma outra competição. E aí vem o porém, será que isso é melhor ou pior? Afinal de contas, os jogadores só vão jogar de semana a semana, né? Não vai ter aquela constância de jogo a cada 3, 4 dias, né? Vão ser de 7 em 7 praticamente, ou de 6 em 6. E depende, você pode trabalhar mais, mas além da pressão que o Arsenal já sofre para vencer esse título, que não vem desde a temporada 2003, 2004, 2004, 2005. Não sei, não lembro. Mas aquela dos Invencíveis de Henry e companhia. E essa pressão, será que com esse espaço entre os jogos não pode ficar ainda maior? Pode ser. Até porque o Arsenal tem o segundo elenco mais jovem dessa Premier League. E nesses últimos jogos deu para perceber como a falta de experiência está prejudicando o Arsenal, né? Como faz falta um cara que tenha calma, alguns caras, né? Então vamos lá. O Arsenal enfrenta na próxima rodada o Southampton, que é o último colocado do campeonato, em casa. Então, assim, é consideravelmente um jogo fácil, né? Que o Arsenal deve ganhar. Southampton em casa. Depois, na 33ª rodada, enfrenta o Manchester City. É o confronto direto, praticamente uma final, e se realmente quiser o título, precisa vencer. Porque, como eu já disse, o City tem um jogo a menos. Então, vamos supor que saia empate. O City leva muita vantagem, porque ele tem 3 pontos que podem ser conquistados e o Arsenal não. Depois temos um jogo contra o Chelsea, que também é em casa, e apesar do Chelsea
estar ali no meio da tabela, sem grandes projeções na Premier League, é o Chelsea. E é um clássico. Então, sempre é difícil. Depois, o Arsenal pega o Newcastle fora de casa. O Newcastle brilhando, né? É o quarto colocado, um dos melhores times dessa liga. Vai ser um jogo dificílimo, dificílimo. E esse é o caminho que o Arsenal está tendo. Vocês vão ver até o final. Depois ele pega o Brighton, que também vem fazendo uma ótima temporada de Premier League. Hoje ocupa o 7º lugar na classificação e pode brigar ali por competições europeias, como a Conference League, quem sabe até uma Europa League. O Brighton está muito bem organizado, ganhou do Chelsea no sábado e vai ser outro jogo dificílimo, né? Apesar de ser em casa. Na penúltima rodada, o Arsenal pega o Nottingham Forest, que vai jogar, ele vai enfrentar o Nottingham fora de casa, no estádio do Nottingham. O Nottingham hoje é simplesmente o 18º colocado, é o primeiro time na zona de rebaixamento. Então você imagina, se é um jogo que depende mais da situação do Nottingham do que da situação do Arsenal. Porque se o Nottingham chegar nesse penúltimo jogo de Premier League precisando vencer para se manter na primeira divisão, se ele ainda não tiver caído, é um jogo dificílimo, porque o Nottingham vai dar a vida. E se já tiver caído, aí sim pode entrar na base dos jogos fáceis, né? Mas tem esse asterisco. E por último, o jogo contra o Wolverhampton, que será na última rodada. O Arsenal joga em casa. O Wolverhampton está ali mais para baixo do que para cima da tabela, né? Não vou falar meio de tabela, que ele está mais para baixo. Mas acho difícil. O Wolverhampton hoje tem 8 pontos de distância da zona de rebaixamento. Então, assim, não vai cair, também não vai conquistar nada. E deve ser um jogo, aquele jogo de fim de temporada mesmo para o Wolverhampton, sem grandes complicações. Então, desses 7 próximos jogos do Arsenal, a gente pode pontuar aqui como difícil o confronto direto contra o City, né? Não tem jeito. O jogo contra o Chelsea, porque é um clássico. O Chelsea é treinador novo, milhões e milhões gastados. Nesse clássico vai ser muito importante tentar vencer do Arsenal. O jogo contra o Newcastle, fora de casa, brigando ali para se manter nas vagas de classificação para a Champions League, fora de casa, dificílimo. O jogo contra o Brighton, que também vai estar lutando para se manter ali na zona de classificação para alguma competição europeia. E o jogo contra o Nottingham fica aquela dúvida que eu falei, né? Depende muito se o Nottingham ainda vai estar brigando para se manter na primeira divisão. Então nós temos aí 4 de 7, 4 jogos difíceis para o Arsenal. Considerando o Nottingham, 5. São muitos jogos difíceis para o Arsenal. Que vai ter mais tempo de treino, mas também vai ter menos tempo de concentração. Afinal de contas, né, como eu já disse, vamos ter um espaço entre esses jogos. Aí nós já partimos para os jogos do Manchester City, que diferente do Arsenal, ainda disputa outras competições, como a Copa, a FA Cup, a Copa da Inglaterra, que ele está nas semifinais, vai enfrentar o Sheffield United, se eu não me engano, e a Champions League, que está nas quartas de final, meteu um 3-0 no Bayern no primeiro jogo e fatalmente vai estar nas semifinais. Então aí, a próxima rodada, inclusive, que é a rodada do dia, a 32ª rodada, né? A rodada da semana que vem, o City não joga. Ele vai ter mais um jogo adiado por conta dessa semifinal da FA Cup. Então, assim, entre os 7, o City não vai ter 7 jogos, né? O City vai ter 8 jogos, juntando esse que vai adiar na semana que vem. Mas mais o jogo que ele já tem a menos da 28ª rodada contra o West Ham, como eu disse no início do vídeo, ele vai ter 8 jogos.
ainda, né? Um a mais que o Arsenal, além de estar disputando outras competições. Mas vamos ver quais serão esses jogos do City. O jogo da semana que vem, que será adiado, é contra o Brighton, fora de casa. Um jogo complicado. Mas como ele vai ser adiado, tem que olhar quando ele vai ser, né? Será que vai ser próximo à última rodada? Né? Hoje ele seria muito difícil, mas e daqui para frente, né? Depende de quando esse jogo vai ser remarcado. Mas vamos aos jogos que já tem data. O próximo jogo do City pela Premier League é justamente o confronto direto contra o Arsenal em casa. O City joga no Etihad Stadium. Ganhou o primeiro jogando lá no Emirates, se eu não me engano, 3-1. E é um jogo também de vida para o City, né? Ganhar ou empatar pode... Se vencer, nem depende do outro jogo, né? Mas se vencer, vai ter muita chance de ser campeão. Aí, depois do Arsenal, temos o Fulham. O City enfrenta o Fulham fora de casa. O Fulham tá ali no meio da tabela, mais ou menos a situação do Chelsea, como eu disse. Mas não tem a cancha de clássico, né? Pega o Fulham fora de casa, um time bom, né? Muito bem treinado. O Fulham atualmente faz uma Premier League ok, mas não é um jogo, não pode ser considerado um jogo difícil, né? Depois partimos para o jogo atrasado da 28ª rodada contra o West Ham. Embolei um pouquinho aqui, né? Contra o West Ham. O West Ham que, se não comentei, o West Ham está na 15ª posição. Então, assim, tá ali na briga para não entrar na zona de rebaixamento. Mas, assim, o jogo do West Ham hoje é uma coisa anormal à temporada, né? O West Ham não joga bem. Qualquer análise antes do jogo de hoje, de West Ham e Arsenal, o Arsenal seria amplo favorito não só pelo que faz, mas pelo que o West Ham não faz. Então, assim, não dá para considerar o West Ham um jogo difícil. O Arsenal, que infelizmente acabou empatando em um dia que o West Ham resolveu assim, vamos jogar. Provavelmente hoje foi o melhor jogo da temporada do West Ham. E estava em casa. Contra o City, ele vai jogar no Etihad Stadium, na casa do City. Então, assim, será que o West Ham vai ter outra noite mágica na casa do adversário? Acho pouco provável. Esse jogo, com certeza, não é difícil para o City. Depois, o City pega o Leeds United, que está em 16º colocado, brigando para não cair também, em casa novamente. Pode ser que o Leeds venha com aquela garra, como eu comentei sobre o Nottingham, na situação do Arsenal, para não cair, mas é na casa do City novamente. Então, assim, talvez essa vontade dos jogadores não seja potencializada, pois a torcida do Leeds não estará em peso no Etihad Stadium. Continuando, o City pega o Everton, que está em 17º colocado na Premier League. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, fora de casa, lá no Goodison Park. E aí pode ser um jogo mais complicado, né? Porque o Everton realmente vai ter a torcida ali ao seu lado, tentando fugir de um rebaixamento, né? Então esse eu considero um jogo difícil para o City. Aí nós temos na penúltima rodada, o City enfrenta o Chelsea, que a este ponto já estará morto, né? Se não disputa nada daqui 2 rodadas, daqui 5, menos ainda, né? E provavelmente já vai estar naquela morta de fim de temporada, não é clássico contra o City. O City joga em casa também. Então, assim, eu não vou considerar um jogo fácil, porque querendo ou não, é o Chelsea. E jogadores, eles têm. Podem até não ter um time, mas tem jogadores. Então, eu não consigo considerar esse um jogo fácil, mas fatalmente o City vai vencer. E por último, mas não menos importante, o Brentford, que também está no meio de tabela ali, assim como o Fulham, fora de casa, na casa do Brentford. O Brentford que não vai estar lutando por nada na última rodada, será que vai ser um problema para o City? Eu acho
que não. Então, dos 8 jogos que o City tem, um a mais que o Arsenal, quais podemos considerar difíceis? O Brighton, apesar da situação que eu disse de quando esse jogo vai acontecer, o Brighton é um bom time, está fazendo uma ótima temporada, como eu já disse. Então, acho que é impossível não considerar um jogo, no mínimo, complicado. O Arsenal, obviamente. O Fulham não é um jogo difícil, assim, desculpa, não vai ser mesmo. O West Ham não é um jogo difícil, ainda mais na casa do City. O Leeds não vai ser um jogo difícil, ainda mais na casa do City. E mesmo esses times brigando para não cair, tá? Porque o City é o melhor mandante desse campeonato. Dos 45 pontos possíveis em que o City jogou em casa, ele conquistou 40. Então, assim, não é como o Arsenal, né? Que às vezes dá um vacilo ou outro em casa. O City não, em casa ele é avassalador. O que perdeu, teve que perder, perdeu fora. Então, assim, não acho que vai ser o Leeds, mesmo brigando para não cair, sem apoio da torcida, que vai vencer, fazer um jogo complicado lá no Etihad Stadium. Aí nós temos o Everton, esse eu considero um jogo complicado, contra o Everton, porque é na casa do Everton, né? Cocei aqui a perna. É na casa do Everton, e aí eles podem criar alguma dificuldade, né? Com o apoio da torcida e tudo mais. Chelsea não é um jogo difícil, Chelsea já vai estar morto na temporada. E o Brentford, mesma situação do Fulham. Não é um jogo difícil. Então nós temos dos 8, 3 jogos difíceis para o City. Contando que tem um jogo a menos e enfrenta o próprio Arsenal. Então, assim, situação do momento, o que eu acho? Vou até colocar minha colinha aqui. O que eu acho? Eu acho que o Arsenal tem esse jogo como o City literalmente como um termômetro. Porque se perder para o City, não vai estar atrás ainda na zona de classificação, né? Porque o City não vai ter jogado o seu jogo que falta. Mas psicologicamente já vai ter perdido o campeonato. Então eu acredito que se o Arsenal não vence o City, ele perde esse título. Porque, como eu disse, é um elenco jovem que já está sentindo a pressão dessa reta final de campeonato. Então, talvez uma derrota para o City nesse momento, que as coisas estão desmoronando, pode terminar de acabar com o ânimo desses caras, a motivação desses caras. O Saka hoje perde um pênalti. O Saka, que caiu muito de rendimento nas últimas rodadas, perde um pênalti isolando a bola para fora. Depois não consegue fazer mais nada no jogo, completamente apático, deixando que o peso da competição vá recaindo sobre ele nessa reta final. E assim tem acontecido com vários jogadores, salvo algumas exceções, do Arsenal. Então, assim, eu acho que o City continua e se mantém avassalador. O City vai continuar brigando nas 3 frentes, tanto na FA Cup, quanto na Champions League e na Premier League, e vai continuar avassalador. E o Arsenal, se deixar o City vencer, vai perder esse título. Porque o City, diferente do Arsenal, não vacila quando está no topo. E o Arsenal vai ter que provar se merece ou não reviver a sensação de quase 20 anos atrás, não é? Mas é isso, galera. O vídeo ficou um pouco longo, mas achei válido por toda essa situação que está acontecendo na Premier League, com o Arsenal, com o City. É isso aí. Não esquece de deixar o like, comentar, tudo que vocês já sabem. Valeu!